Vamos falar do Vasco, vamos falar da nossa preocupação com a arbitragem, que o Vasco briga com 2 times paulistas contra o rebaixamento. Tudo isso já, salve, salve galera do Vascão, mais um vídeo para o Vasco Velocidade, com o apoio do nosso Vasco. Antes de mais nada, peço que vocês curtem e compartilhem. Momento, aqui é a voz da galera vascaína, aqui todos os TVs. Bom, então você sabe que a bola rola. E como rola lá em São Januário, estaremos lá, Vasco e Curitiba, 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, ou como preferir, 24ª, desculpe, 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, ou como preferir, 5ª rodada do retorno. Bom, atualmente, apesar do Vasco no retorno até o momento quase uma campanha de G4, se valesse só o retorno, se tivesse descarte, podendo descartar os seus piores resultados, o Vasco estaria só no retorno na 4ª posição no Campeonato Brasileiro, ou seja, estaria na zona da Libertadores. Mas perdemos muito tempo com Maurício Barbieri, não dá para passar pano, né? A gente é acusado de várias coisas, inclusive de passar pano. A atual diretoria, eu ainda sou a favor da SAF, apesar da SAF ter a 77 cometido erros de, se é que pode ser chamado de planejamento, a forma que o Vasco montou o time no primeiro semestre, mas corrigiu a rota, fez boas contratações. Agora na janela do meio do ano podemos citar o Paulinho Paula, o Bruno Bachete, o Vigete, tudo isso corrigiu a rota. O Vasco agora depende de si para sair da zona de rebaixamento. Antes de mais nada, é fazer seu papel e quer vencer os jogos. Começa Curitiba na 5ª, o América Mineiro, um jogo atrasado do turno da segunda-feira, e a briga direta contra o Santos na Vila Belmiro no dia 1º de outubro, que cai no domingo lá na Vila Belmiro. Bom, mas se no passado, nos anos 80, principalmente nos 90, a Federação do Rio e o então vice-presidente de futebol do Vasco, Eurico Miranda, quando ele era vice de futebol, veja bem, que o presidente era o Antônio Soares Calçada, os dois já são falecidos. O Vasco e a Federação do Rio tinham influência na CBF. A prova disso o julgamento e o efeito suspensivo, a velocidade da luz, posso dizer, do Edmundo, que foi expulso no primeiro jogo da final do Campeonato Brasileiro contra o Palmeiras. Na verdade, ele tinha tomado ele estava pendurado com 2 cartões amarelos e esqueceu. Estava tão bom aquela noite, quando os 4-1 sobre o Flamengo, que ele fez os 3 gols, já estava pendurado ali. Era para ele ter tomado o seu 3º cartão para cumprir suspensão no jogo contra o Juventude, que seria um jogo já para cumprir tabela, que o Vasco já estava matematicamente classificado para a final do Campeonato Brasileiro. Esqueceu, estava tão bom naquela noite que ele esqueceu de tomar cartão. E aí jogou o primeiro jogo da final contra o Palmeiras pendurado, tomou o cartão amarelo. E ele foi instruído pelo próprio vice de futebol, Eurico Miranda, que eles chamavam de doutor, o Eurico ser formado em Direito, e forçar a expulsão, para assim tentar um efeito suspensivo que aconteceu. O Edmundo forçou a expulsão e o Eurico depois conseguiu o efeito suspensivo por o Edmundo jogar o segundo jogo da final contra o Palmeiras. Foi 0-0 os 2 jogos e o Vasco foi campeão brasileiro.
Mas, de qualquer forma, mostrou ali poder de a presença tanto da FERJ quanto do Vasco, da CBF. E após a morte, por assim dizer, dos clubes dos 13, né, que inclusive os dirigentes do futebol do Rio de Janeiro, né, e até o ex-presidente do Atlético Mineiro, hoje prefeito de Belo Horizonte, o Alexandre Cândido, falou que foi um dos fatores principais pela morte dos clubes dos 13 foram os clubes cariocas. Foram a favor. Foram achando que seria mais forte que o outro. A Patrícia Amorim, que era presidente do Flamengo, eu não tiro a razão dela, porque ela estava vendo o melhor para o clube dela, que realmente o Flamengo foi beneficiado com a morte dos clubes dos 13, que a TV Globo, né, nessa negociação individual entre os clubes, beneficiou dois clubes. Flamengo e Corinthians. Inclusive tem dirigente do Grêmio que diz ter ouvido numa reunião na CBF de um produtor executivo da Globo, dizendo que o Flamengo e Corinthians são times e os outros são menos. Ele não citou o nome, mas ouviu isso de um dirigente, disse ter ouvido isso de um dirigente da Globo. Bom, de qualquer forma, eu não tiro a razão da Patrícia Amorim ter sido a favor da morte dos clubes dos 13, nem do Corinthians, né, que além de ter ganhado um estádio, também foi beneficiado pela morte dos clubes dos 13. Essa grana a mais a Globo dá para o Flamengo e Corinthians. Até o Alexandre Cândido falou que o próprio André Sanches, que era presidente do Corinthians na época, disse, né, que, pô, cara, eu tô ganhando um estádio. Não será razão dele. Se bem que no caso do Corinthians, agora eles estão pagando um preço, uma dívida enorme devido a construção do Itaquerão. Não. E Roberto Dinamite, que era o presidente do Vasco, não lembro que era o presidente do Fluminense, e o falecido Bebeto de Freitas, que era presidente do Botafogo, foram a favor daquela. Eu lembro da reunião da coletiva dos três, no presidente do Fluminense, Roberto Dinamite, o Bebeto de Freitas, todo mundo sorrindo de orelha a orelha, achando lá que ia se dar bem. Nisso, o poder de influência, por assim dizer, de presença da CBF, da Federação do Rio, morreu. E nisso também teve casos de corrupção na CBF, no Ricardo Teixeira sendo preso, o ex-presidente da FIFA, João Avelange, preso. E teve um tempo que o Marco, que era o presidente da Federação Paulista, virou presidente da CBF. Tem caso até de um ex-repórter da Globo que hoje só aparece para falar mal da ex-emissora que trabalhou, mostrando que o Del Piero era corno, mas não é isso aqui, não há vídeo para isso. Mas, de qualquer forma, dali a Federação Paulista assumiu esse poder de influência dentro da CBF, que continua até hoje. Ontem teve Flamengo aí, teve Grêmio e Corinthians, desculpa, jogo atrasado também, e agora que valia pelo turno, que agora estão pagando esse jogo atrasado, que foi 4-4, jogou 8 gols.
Nos acréscimos tem um pênalti visível a favor do Grêmio. Até o Renato Gaúcho exagerou falando que até o Steve Wonder, que é cego, deficiente visual, viu pênalti, mas realmente foi um pênalti escandaloso. A arbitragem não deu. E provavelmente depois vai aparecer videozinho dos caras da arbitragem defendendo, são corporalistas, defendendo seus incompetentes. E, curiosamente, ou não, como diz o Galvão Bueno, os deuses do futebol, que a briga do Vasco contra o rebaixamento tem 2 clubes paulistas. Santos, que agora com uma vitória de virada sobre o Bahia foi a 23 pontos. Corinthians, que está com 27 pontos. Se tivesse perdido, se a arbitragem tivesse dado pênalti, estaria com 26. E o Vasco vencendo o Curitiba e vencendo o América, passaria tanto o Santos quanto o Corinthians, pularia para 14º lugar do Campeonato Brasileiro. Entendeu? Fora o histórico de erros da arbitragem contra o Vasco. Historicamente teve no ano de 2020 que o gol do Internacional, que o cara estava impedido, o VAR não funcionou. Agora, contra o Palmeiras, lá em São Paulo, o gol legítimo do Paulinho, que ainda depois a arbitragem fez aquele... Fizeram um malabarismo para defender seus incompetentes. A gente não deixa de pensar. Pelos erros históricos do VAR, até com o VAR, da arbitragem contra o Vasco. E como aconteceu ontem no jogo do Corinthians, os times paulistas serão beneficiados pela arbitragem. E agora que 2 times paulistas lutam contra o rebaixamento. É isso. É preocupante devido a essa falta de presença do Vasco na CBF e na FERJ. Mas eu acho que o Vasco deveria desde já, abrir seu olho, porque o sistema está do lado de lá. Vão tentar de tudo para prejudicar o Vasco. Já começando o jogo de quinta-feira contra o Curitiba. Porque o Vasco vencendo, passa o Santos, fica sendo o primeiro time da zona de rebaixamento. E vencendo o América, sai da zona, coloca o Goiás, passa também o Bahia e fica 1 ponto atrás do Corinthians. Espero que tanto a 77 quanto a associação estejam de olho nisso. Bom, é só para não deixar vocês sem conteúdo, né, nessa hora do almoço. Bom almoço para a galera vascaína. Estaremos lá empurrando o time de 90 minutos contra o Curitiba. À noite teremos nosso Boa Noite Vascaíno, com o melhor que aconteceu nessa terça-feira do Vasco.